Na história de hoje acompanhamos o protagonista, que chama Hang Hao, que é cercado por 3 figurantes que querem bater nele, para ele cancelar o seu contrato de casamento com a irmã do figurante. Ao mesmo tempo, é nos mostrado que a semente do caos pode distribuir energia do céu e da terra, e que foi congelado na montanha Kunlun, esperando o seu próximo usuário. Hang Hao falou pro figurante que não vai desistir de casar com a irmã dele. O protagonista é pé rapado, ele só quer casar com a princesa para tomar as riquezas dela e o poder. O figurante fica puto. O protagonista falou que ninguém ameaça ele, e se eles quiserem o registro do casamento, a princesa vai até ele implorar. O jovem mestre figurante, quando ele vai partir para cima do prota, o prota fala que se ele morrer, ele vai voltar e assombrar o figurante 100 vezes mais, e que estava pronto para morrer. O protagonista pula do penhasco. Eu não entendi essa parte. Aí chegou naquele momento que tem em todo Dom Juan de cultivo, onde o protagonista pula do penhasco e ganha o poder do hack. Quando o protagonista estava caindo, ele prometeu para si mesmo que se existisse vida após a morte, ele ia matar todas as pessoas poderosas e dar ao mundo um lugar bom e justo. Do nada, o tempo para, parecendo o Mercúrio do X-Men. O protagonista para no ar, cai do céu um raio amarelo forte e acerta o protagonista. Hao Hang percebe que está no seu mar espiritual. Ele olha e encontra uma semente verde, a semente do caos. Ele absorve a semente. A cena corta e mostra um velho preguiçoso deitado na cadeira, conversando com um cara. Esse cara forte fala que o jovem mestre não despertou e que vai ter um concurso para despertar a magia, e que se o protagonista não despertar seus poderes, a família dele vai ser expulsa da família real. Aparece uma luz. O protagonista conseguiu o hack. Ele absorveu e acabou despertando seus poderes. O protagonista fala que só passou de nível por causa daquela semente verde e que precisa atualizar o hack para o reino do poder sobrenatural, que o hack ainda está fraco. O prota fala que depois que Deus deu uma chance para ele praticar, ele vai vingar de todos que aproveitaram dele no passado e fazer a justiça. O velho preguiçoso, que só fica deitado na cadeira, pega a mão do protagonista e fala que semente espiritual do prota foi ressuscitado dos mortos e avançou o físico inato. Aí ele olha e fala que o hack do protagonista está em dia. O velho diz que vai dormir. Ô velho preguiçoso. Do nada aparece uma linda menina, agarra o protagonista, chamando de irmão, e o abraça forte, falando que está preocupada com ele. O martelo do protagonista levanta, sai sangue pelo nariz. O protagonista fala que não viu ela há muito tempo. A menina falou que ficou muito tempo cultivando isolado e que agora vai encontrar o protagonista todo dia. Do nada aparece um gordo com 2 homens, chamando o protagonista de fedido, de pobre e que fede muito, e que eles não estavam aguentando o fedor de rato morto, e começou a zombar. A irmã do protagonista tenta rebater o gordo. Esses figurantes teve a cara de pau de falar que o protagonista esconde atrás de mulher, que é covarde e não tem coragem de lutar, e que um cachorro é muito melhor que ele. O protagonista pediu para o servo dele fechar a porta, que o pau ia comer. O servo do protagonista segura 2 figurantes no chão. O protagonista falou que agora é hora de bater em cachorro. Hang Hao começa a bater no gordão e quebra a mão dele. Começa a dar tapa na cara dele. O velho preguiçoso que fica deitado começa a sorrir. Fala que o protagonista é vingativo. A cara do gordo fica vermelho, parecendo caqui podre. O protagonista chuta o gordo, que sai voando para fora do portão. Bom jeito de expulsar a visita. O prota diz que agora é hora de caçar o mestre do cachorro. O gordo vai chorar para o velho, pedindo vingança. O protagonista chega na hora, falando que escutou um cachorro latindo. O figurante olha para Hang Hao. O protagonista conversa com o ancião, dizendo de acordo com as regras, com 16 anos, quem não desenvolveu uma semente espiritual é expulso da família. O gordo chama o protagonista de perdedor. Parece que o gordo esqueceu da surra que tomou. O protagonista fala que não fez o teste
e o palácio queria expulsá-lo antes dele fazer o teste. Por isso, ele quebrou o gordo na porrada. O gordo começa a discordar. O protagonista pergunta como faz para abrir Ling Zong. O gordo desafia o protagonista a fazer a cerimônia de despertar os poderes, e que se ele passar, o gordo sai da família, e se o prota perder, o protagonista que sai. Hang Hao aceita o desafio e faz a cerimônia, colocando a mão no cristal azul. O poder do protagonista começa a ficar muito forte. O protagonista decide mostrar só o suficiente para passar, para não chamar a atenção. Protagonista frio e calculista. Ancião fala que o talento de Hang Hao é inferior. O gordo reclama chorando que foi enganado. O protagonista manda ele catar carvão. Aparece o figurante que olhou o protagonista mais cedo e manda o protagonista se ajoelhar e se arrepender. O prota fala que bateu nesse cachorro quando era criança, que ele e o gordo se gostam, por isso ele quer salvar o gordo. O figurante fica muito bravo e desafia o protagonista, e se o protagonista ganhar, ele esquece o acordo que fez com o gordo. Hang Hao fala para o Anki que se ele perder, ele vai ficar junto com o gordo. O figurante aceita, todo convencido que vai ganhar. E os figurantes babando o ovo do figurante, dizendo que o campeão do Thunder que vai lutar. O figurante ataca o protagonista, que desvia estilo instinto superior. O protagonista fala que cansou de brincar e derrubou o figurante no chão. Começou a bater nele sem dó e venceu facilmente. E diz que ele é muito fraco, serviu nem para aquecer. O prota pergunta ao ancião o que ele vai fazer a seguir. O ancião expulsa o gordo e o figurante. O figurante fala que tudo isso é culpa do gordo. O gordo implora, o ancião olha e fala: tira esse gordo de merda daqui que só fala merda. O gordo não deixa barato e fala que o ancião matou o velho Wan. O protagonista só olha. O cara toca um tambor e a cerimônia começa. O figurante segura no cristal e desperta o poder. A irmã do protagonista, que não é irmã de sangue, nos Donhuas, irmão é tipo amigo. Em vez dele chamar amigo, chama de irmão. Wang Lin Shangpin, a irmã do protagonista, vou chamar ela de irmã do protagonista, tá bom? Esse nome chinês é muito difícil de lembrar. Despertou uma linhagem forte. O ancião vai deixar ela entrar na casa de origem. Ela pode pegar qualquer recurso bom à sua disposição e que ela vai ser o coração da família. O prota fala que ela é um gênio raro e que eles vai para a família real. A garota fica brava. O protagonista adula ela, falando que ela é muito amarga por algo que não importa. Ela fala da noiva do protagonista, a irmã daquele figurante do começo. O protagonista fala que a noiva dele tem um coração muito ruim, igual de uma cobra. A cerimônia acaba. Quando o ancião que fez o torneio ia embora, o protagonista falou pra ele que o pai dele, quando costumava ser, ele deixou 3 tesouros e que ele queria eles de volta e que agora ele pode praticar. E acabou o 2º episódio. Pessoal, esse recap eu resumi o Donghua, A The Angels, ou o nome chinês Hangyu Shenyuya, episódio 1 e 2. Vou fazer parte 2 e parte 3 e assim por diante. Esse é um novo quadro que quero fazer aqui no canal, fazer resumo de episódios de Donhuas. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Inscreva-se no canal, ative o sino de todas as notificações para receber vários vídeos por semana de tudo sobre Donghua aqui no canal. Meu nome é Felipe, sou o criador do canal Lenda Donghua. Pessoal, comente aqui nos comentários o que você achou desse Donghua. Comente se você gostou ou não. Então, fique com Deus e tchau!